Got enough of every melody, they all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I do you do 'cause I'm feeling so good. Memories now let me fall back. But you'll be there, ready to rescue me if I go out of track. You can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I do it all 'cause I'm feeling so good. Yeah. What's on the other side of inhibition? Ooh, I do it all 'cause I'm feeling so cool. I'm down to the ground. You're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong, I can't make right. I love the better below you said myself. This is the last time. It's wrong, I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew it's true. I hurt myself for you. On the ground, I know it's true. I know you say those things, then shut me out. Got no clue what you have found. I'm a rose in thorns, but you cut me down. It's wrong, I can't think right. I love the better below you said myself. But this is the last time. It's wrong, I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew it's true. I hurt myself for you. I know it's true.
Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. E aí, como estamos? Vocês estão me ouvindo de boas? Está tudo funcionando? Porque todo santo dia é uma surra diferente que a gente toma nesse negócio. Nossa. Vocês imaginam quantos perrengues eu já passei aqui para estar começando. Computadorzinho que eu deixo aqui do lado para me ajudar a ver chat, essas coisas, ele resolveu tá com algum problema físico aqui. Ele estava desligando sozinho, agora ele está parando quieto. Pois eu vou ter que usar dos conhecimentos de arquitetura aí para saber o que raio está acontecendo com o coitado. Deixa eu mudar aqui o aviso, porque já começamos, certo? Aqui, isso aqui vem para cá, para eu ver, beleza. Vamos lá. Altas emoções. Toda aula síncrona é um estresse diferente. E aí, gente, conta aí como é que estão as coisas. Bom, segundo aqui minhas estatísticas, eu não sei se isso está atualizado, mas todos os 5 de vocês, estou progressivamente preocupado com a extinção dos alunos aí, nesse hiato que a gente teve entre a nossa última aula síncrona e essa, né? E aí, das duas, uma, ou tá todo mundo assim muito confortável, né? A galera assistiu às aulas, entendeu e tá todo mundo tipo, não, beleza, Assembly, lista de exercícios e o projeto estão de boas, ou a galera está subestimando o negócio, né? E aí, essa é uma oportunidade crítica, né? Que é para a gente tirar dúvidas, para justamente na hora que a gente for parar para fazer o projeto, a coisa não ser tão sofrida e essa oportunidade está meio que sendo jogada fora. Tá? Eu imagino que as outras matérias elas estão puxando. Para mim também, assim, tem sido particularmente difícil essas últimas semanas, desde que houve uma transição, né? Caso alguém realmente não saiba a essa altura do campeonato, eu era o vice-coordenador do curso de Engenharia de Computação, mas aí por um problema, né, que aconteceu com o coordenador, ele precisou pedir o afastamento da função e aí eu assumi a coordenação, né? E vamos dizer assim, essa coordenação junto com as disciplinas, né, porque eu tenho as 2 turmas de arquitetura de computadores, mais a minha participação na turma de concepção estruturada, que é uma disciplina lá da engenharia de computação, também assim me tirou de tempo, sabe? Sem contar a parte de pesquisa, sem contar a parte de extensão também. Tanto é que eu estou atrasado também, eu estou devendo notas para vocês. Se tudo der certo, vamos ver se a gente libera a nota 2, que são as notas das mini avaliações 4, 5 e 6, essa semana. Tá? Eu vou ver se... Ainda no início da semana eu não consigo, eu estou bem na lama até quarta-feira. Eu acho que a partir de quinta-feira que eu vou conseguir tirar um tempo para poder dar um gás nesse negócio liberal. O importante é que essa nota saia antes do projeto, né? Chegar a hora de vocês entregarem o projeto de Assembly, para vocês terem uma ideia melhor de como é que está a situação de vocês. Tá. Que mais de avisos que eu tinha? Tá, eu acho que é isso de avisos. A gente pode começar. Até eu vou estar desenterrando um pouco a minha parte de Assembly, né? O último semestre essa aula foi um pouco mais tranquilo, porque eu tinha acabado de gravar as videoaulas de Assembly, agora isso não aconteceu, então até eu vou me desenferrujar no Assembly. Certo. Tá, Daniel, beleza, eu entendo, certo? Assim, eu só vou deixar claro que pra galera que não conseguiu fazer a lista de exercícios, não se iludam, tá certo? Vocês estão atrasados. Não é o fim do mundo. Eu entendo a lógica do... não, mas eu vou vir aqui para poder ver as dúvidas e acompanhar. É o correto, certo? Se não deu para assistir antes, não deu para fazer a lista de exercícios, ao menos participar da aula já ajuda.
Agora, ponha na cabeça que a situação não está mais confortável, certo? No sentido de que vocês precisam correr, tá? Preciso colocar a arquitetura de computadores aí nessa lista de prioridades e realmente estudar o negócio. Eu digo isso porque se vocês forem inventar de pular no projeto final com praticamente zero experiência em assembly, as chances são que a experiência vai ser traumática para vocês, tá certo? Então fazer a lista é realmente importante. Entender o projeto é importante. Quem leu a especificação do projeto sabe que o projeto ele lida com recursividade, certo? E nem sempre as turmas estão com a coisa muito fresca na cabeça da parte de recursividade, tá bom? Então é muito bom vocês também garantirem que não, ok, recursividade eu estou de boas, eu sei como é que se resolve o Fibonacci, né, da forma recursiva, porque se você não entende assembly, não entende ainda direito a recursividade e vai inventar tentar fazer o projeto, aí vai dar certinho, tá? A outra coisa, a regra de sempre continua valendo, eu continuo aqui no Discord, tá certo? Se alguém quiser fazer uma participação na aula por voz, a regra é a de sempre, tá? Manda uma mensagem privada aqui para mim pelo Discord com a sua matrícula para eu saber que você é você e não um troll do Twitch. E aí eu vou desmutar você para conversar comigo aqui, explicar com tanto detalhe você queira, sua dúvida e contar a sua situação, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver, quando é que eu começo, gente? Quando é que eu começo? Então, vamos começar pelo início. Boa tarde, Eduardo. Vamos conversar pelo início. Como é que a gente começa pelo início aqui? Vamos para o MASM. Tá, então vocês devem estar vendo a minha janela aqui do MASM. E esse aqui é o ambiente de programação do Windows, certo? Que eu imagino que, teoricamente, vocês já deveriam ter isso instalado. Então, se isso não está instalado ainda, gente, tipo, uau, corra, tipo, sério mesmo. Agora eu tirei o chat da minha frente, eu estou olhando o chat aqui do outro lado, tá? Beleza. Como é que a gente começa um programa no MASM? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês primeiro o que eu chamo de um esqueleto, né? O que é o mínimo necessário? O que é o Olá Mundo? Pronto, vamos falar de Olá Mundo, tá certo? O que é um Olá Mundo para cada ambiente desse de programação? Bom, no caso do MASM, a gente precisa de algumas informações já no cabeçalho do programa para a gente conseguir fazer essa coisa funcionar, tá? Primeira coisa que eu preciso informar, né, é uma pseudo-instrução aqui, .686, é uma diretiva aí para o Assembler que informa que o meu programa está sendo escrito considerando uma versão moderna dos processadores da Intel, tá? Que vai rodar no modo protegido e não naqueles outros modos lá, como o modo virtual, o modo real, que para a gente não vai ser interessante, mas que a gente sabe que os processadores da Intel dão suporte a outros modos de operação. A segunda coisa que eu preciso colocar aqui é quais são os modelos de memória e de chamada de funções que eu estou utilizando, tá? A propósito, de novo, tá? Só lembrando, eu posso cometer erros. Me digam também se vocês estão conseguindo enxergar, se a fonte está muito pequena, eu posso considerar aumentar o tamanho da fonte, tá? Se eu cometer algum erro aqui, é até bom vocês verem onde é que eu estou errando e vocês me ajudarem a corrigir, que às vezes com erro a gente termina aprendendo mais do que com acerto. Beleza, mas eu preciso dizer que o meu modelo de memória é flat, né? E eu preciso também dizer que eu vou utilizar a chamada, né, de parâmetros, a passagem de parâmetros padrão, no caso do Windows, e aqui significa que eu estou empilhando os parâmetros do último para o primeiro. A pilha é utilizada para a chamada de funções. E eu estou assumindo que a implementação de cada função é o que vai retirar os parâmetros da pilha. Quem assistiu a parte 3 sabe do que eu estou falando, tá certo?
a gente passa parâmetros para a pilha e depois esses parâmetros eles precisam sair da pilha. De quem é a responsabilidade? Se é da implementação da função ou se é de quem está chamando a função, depende da convenção que está sendo utilizada, e esse std call não deixa de ser uma referência a isso também, tá certo? Beleza. Show. Que bom que o celular está sendo suficiente para ver. Sempre o meu medo é de quem também está acompanhando pelo celular. Maravilha. Vamos lá. Depois disso eu tenho que usar um comando. Esse comando para usar praticamente qualquer função da biblioteca do Windows, ele é crítico, né? Que é o casemap :none. Tá? Option, a gente pode passar a configuração de vários parâmetros, tá certo? O parâmetro que mais me interessa aqui é desabilitar a perda de sensibilidade, né, de maiúsculas e minúsculas, tá? Ou seja, eu quero que o meu código-fonte, principalmente os meus labels do meu programa, façam essa distinção, principalmente porque as chamadas do Windows, elas fazem essa distinção. Por exemplo, quando eu chamo a função exit process, o E é maiúsculo, o primeiro E do exit, e o P do process é maiúsculo. Então, não faz sentido eu não ter essa distinção. É por isso que esse option casemap none, ele é praticamente mandatório aqui num cenário prático com Windows. Tá? E aí a gente tem, a partir daqui, as nossas inclusões de arquivos de cabeçalho e bibliotecas, né? O que é que eu preciso colocar aqui? Bom, eu preciso colocar um arquivo do cabeçalho para... Aí o caminho aqui é masmin32, include kernel32.include, né? Esse é o arquivo mais... Assim, essa é a biblioteca com as funções mais rudimentares de como um processo ele deve ser gerenciado no Windows, tá certo? E para o arquivo de cabeçalho existe também a implementação propriamente dita, tá certo? Que é a gente faz essa ligação através do include lib, e aí eu preciso colocar aqui masp32, diretório lib, tem um tal de kernel32.lib lá. Beleza. Fora o kernel32, o que mais que eu preciso incluir? Bom, eu preciso incluir, para utilizar muitas das funções da escrita na console, uma biblioteca chamada msv-crt.inc, tá? E esse é o arquivo de cabeçalho dela, e eu tenho que ter também o include lib dela, msv-crt.lib, tá? Depois tem mais um arquivo importante aqui dos includes, tá? Que é a definição de uma série de constantes e nomes padrão e estruturas de dados que são relevantes quando a gente está utilizando as bibliotecas, tá, do sistema operacional Windows, as chamadas de sistema do Windows, como, por exemplo, quando eu quero escrever na console. Isso, quem viu a aula de entrada e saída com a biblioteca Win32, tem um vídeo sobre isso lá no YouTube, viu que lá, em alguns parâmetros a gente vai usar uma constante null. Null tem que estar definido em algum canto, esse algum canto é a biblioteca não, o arquivo de cabeçalho, windows.inc, include, tá? Então, constantes do tipo std output, std input, esse tipo de coisa é tudo definido aí nesse arquivo de cabeçalho. E por fim, eu estou permitindo provisoriamente para a lista de exercícios não aplicável ao projeto, tá? Que a gente utilize uma macro printf para a gente poder ver a saída que o nosso programa está produzindo, tá? Por que eu não quero que isso seja utilizado no projeto? É porque essa macro possui limitações e essa macro esconde parte de como as chamadas para a console funcionam no caso do Windows, certo? Então, a ideia é que a gente interaja um pouco com as bibliotecas do sistema operacional do Windows
para a gente ver como é que a coisa funciona, tá? E não ficar nesse conforto da macro. Mas para a gente não lidar logo de cara com a complexidade de utilizar essas bibliotecas, então a gente quebra o galho e faz entrada e saída, fazendo com que a entrada seja inicialização de variável, por exemplo, recebo um número inteiro. Então eu vou declarar lá uma variável que é o número inteiro e eu vou dizer esse número aqui é 20, por exemplo. Pronto, essa é a minha entrada de dados, certo? Ou então, eu vou precisar imprimir o X na tela. Tá? Então aí sim eu vou usar uma macro chamada printf. Bom, as macros mais comuns aqui do MASM, elas estão definidas aqui no diretório macros, e no arquivo chamado macros.asm, tá? Se minha memória não está falhando. Beleza, então isso aqui é o nosso cabeçalho básico. Daí a gente, para ter instruções, e a gente espera que todo programa tenha instruções, então a gente precisa criar uma seção aqui chamada code, certo? E nessa seção code, a gente precisa ter um label inicial que indique para o assembler exatamente onde é que o nosso programa começa, né? E aí, deixa eu lembrar, esse label aqui é start, né? Eu sempre confundo se é main ou se é start, mas eu acredito que começa com start, e a partir daqui eu coloco a primeira instrução no label start. E esse label tem uma particularidade, né, que a gente tem que ter um end start aqui em algum momento. Labels não são blocos, mas o MASM tem essa coisa que eu particularmente nem corri atrás para saber por que ele exige isso, mas é preciso que a gente tenha um end start aqui, tá, para dizer, eu parei de ter instruções do meu programa a partir desse end start. Se eu quiser ver se esse negócio o básico funcionando, eu posso fazer o seguinte, a única instrução do meu programa vai ser encerrar o processo. Então, para eu fazer isso, eu posso utilizar o recurso do MASM chamado invoke, a gente sabe que invoke é uma pseudo-instrução assembly, só para facilitar a chamada de uma função do sistema operacional Windows chamado exit process, e eu vou passar como parâmetro 0 para indicar que não ocorreu nenhum erro, tá? Na execução desse processo, do contrário, esse código não seria 0, ele seria qualquer outra coisa. Ok, se eu não errei nada, isso aqui deve funcionar, tá? Então eu vou salvar. Aí aqui, eu não sei se vocês estão vendo a tela de gravação aqui do arquivo. Acho que não, porque eu estou pedindo para ele compartilhar somente a janela do MASM, mas tudo bem, acredita em mim que apareceu uma janela aqui do Windows, tá certo? Estou escolhendo aqui uma pasta, aqui eu estou chamando isso de teste.asm, certo? Teste.asm, notem, a extensão ASM ela tem que existir, ela é obrigatória. Tá certo? E depois que eu salvo, aí eu posso vir aqui em Project, tá? Aqui tem algumas coisas que vocês não vão estar vendo, tá? Mas no outro vídeo que eu fiz, essas coisas aparecem melhor. Não sei porque ele não está mostrando o menu. Acreditem em mim, vocês vão precisar acreditar em mim nesse momento. Mas aqui no Project, existe uma opção chamada Console Build All, tem que estar mostrando um monte de erro aqui, que obviamente eu fiz besteira, certo? Deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu compartilhar a minha tela toda, pelo menos por um momento, para vocês verem. Eu não gosto nunca de compartilhar a minha tela toda, porque a minha tela toda é um horror de coisa caótica aqui, mas eu acho que vai ser mais didático eu compartilhar ela toda do que não compartilhar. Deixa eu ver aqui só um segundo. Essa opção aqui, tá? Vocês vão ver tudo aqui no loop, mas eu vou voltar aqui para cá, tá? E eu tive, quando eu vim aqui no Project, né, Build All, então eu peguei esse monte de erro aqui, tá certo? Que eu preciso ver. Quando tem muitos erros assim de várias linhas, incluindo Windows.include e tal, é porque eu ignorei alguma coisa. Provavelmente aqui no arquivo de cabeçalho. Deixa eu ver só o que é que eu estou ignorando. Windows.include, kernel 32, crt.lib.
Gente, socorro. Me ajuda aí. É ponto code start. End start. Tá. Mesmo que eu comente essa linha aqui, eu acho que é Windows.include case map nome. O que é que eu tô errando, gente? O que é que eu tô errando? Tô comentando coisas aqui. Estou confuso. Kernel 32, MSVCRT, macros, Windows.include. Gente, será que eu vou ter que colar aqui? Eu tô tentando... Eu posso sempre ver aí no... Não manjo nada do MASP. O professor tá faltando o MASP 32.lib. O MASP 32.lib é necessário aqui? Bom, vamos lá. Vamos ver se é isso. Tá? Include, MASP 32, MASP 32. Se ele for necessário, realmente foi um erro de julgamento meu. Eu achei que ele não era, mas vamos ver se vocês estão certos. Não, não é isso. Ajuda aí, gente. O que é que eu tô errando? Socorro. Essa seção aqui é .code ou é .text? É .code, né? Text é no Linux. E o label inicial é start. Ué. É .code start 2 pontos e end start. Aqui, né? Start 2 pontos end start. Include Windows, Model Flat STD Call, certo? 1086. Máximo 32, macros, macros.asm. Rapaz, as alegrias da aula ao vivo, viu? Máximo 32.inc. Não, eu tinha colocado aqui kernel 32, MSVCRT, mais Windows. Gente do céu. Console build all. É como se ele estivesse implicando com esse Windows.include. Indentação. Eu não acredito se foi isso. Será? Isso vai ser muito triste se isso for verdade, viu? Bom, a quantidade de erros realmente diminuiu aqui, aparentemente. Mas, gente... Mas ainda assim o Windows.include ele tá reclamando aqui. Ai, gente, não acredito nisso. Deixa eu ver se é isso. Eu vou ficar muito triste se for isso. Vamos lá. Não, não é isso. Chururu. Sabe o que é engraçado? Eu fiz esse teste hoje antes de começar essa aula e funcionou. Colocar o máximo 32 agora. Como assim? Tá, vamos lá. Vamos colocar o máximo 32. Vamos lá. Include. Opa, aí. Máximo 32, include, máximo 32.inc. E o include lib,
mas32 lib, mas32.lib. E agora? Nope. Tá salvo e não tá indo. Socorro. Jogo dos 7 erros aqui. Windows, kernel 32, mas 32, MSV CRT. Gente, tem alguma coisa que eu tô escrevendo errado. MSV CRT. MSV CRT. Windows.include está aqui dentro da pasta include, junto com kernel 32, mas 32 e MSV CRT. Include lib, eu estou usando 3 aqui nesse exemplo. Mas 32 lib, mas 32 lib, mas 32 lib. Case map none, tá? Como o Mifeb falou, no option case map none, o erro está em 2 pontos. Realmente aqui eu coloquei um espaço. Gente, esse espaço aqui é crítico, eu não acredito. Case map, ponto option, tá faltando um espaço. Não acho que seja isso, mas vamos lá. Não acho que é isso. Tô vendo aqui que eu tô colocando espaço, né? Opa. Saí jogando espaço para todo canto aqui. Apesar de que realmente deveria ter a ver com esse option case map, sim. Eu concordo que isso aqui seria uma fonte de erro, sabe? Option. Pera aí. Gente. Onde tá o erro? Eu vou até beber uma água. Tem um ponto aqui. Não é pra ter um ponto aqui. Eu tô enferrujado. Vamos lá. Não é pra ter um ponto aqui. Eu posso tirar esses espaços sem problema. Essa lib masm 32 eu não acredito que ela seja necessária aqui. Eu posso salvar isso. Project console build all. Tadá! E funciona. Tá bom? Tá, deixa eu voltar aqui para minha compartilhamento normal, certo? Beleza, pronto. Então aí a gente tem um programa que monta, tá certo? Vamos lá, qual é o grande problema do assembly, certo? Não é difícil a gente entender os conceitos, não é difícil. Os conceitos, o porquê das coisas é fácil. Agora, se você perder um detalhe, as coisas não são tão intuitivas, sabe? O Assembly, por exemplo, se fosse uma linguagem de programação de mais alto nível, ela poderia dizer, olha, option não tem ponto antes. Mas o Assembly, né, por conta da sua simplicidade, ele sai considerando um monte de coisa, certo? Então, e essas coisas não vão dar certo se você não explicou elas da forma correta. Então, vai acontecer isso, certo? É uma dor de cabeça monstra. Até eu agora já estava suando frio. Ia puxar a tomada aqui, cancelar a live, alegando falta de energia, tá? Brincadeira, eu não ia fazer isso. Mas, enfim, é muito chato. E até por isso, sabe? Ele tem um lado positivo de eu estar enferrujado em Assembly, que é mostrar para vocês quais são os perrengues que estão esperando vocês na hora de fazer trabalho com Assembly. A gente vai perder muito tempo com esse tipo de coisa, certo? E é por isso que não se deixa trabalhos para serem feitos de última hora e muito menos trabalho de Assembly, tá? Assim como o trabalho de, por exemplo, Verilog, que vocês adoram e que também sofre muito desse tipo de coisas que não são muito claras, tá? Mas assim, elas são claras a partir do momento que a gente usa elas de forma correta. A gente faz bobagem como eu aqui utilizando um option com um ponto antes, aí acontece esse tipo de coisa. Legal, mas se eu quiser que esse programa faça alguma coisa, eu posso agora sim utilizar a macro printf, onde eu digo olá mundo e coloque um /n, tá?
e fecha as parênteses aqui. Vou dar um console build all novamente, e aí eu vou pedir para vocês acreditarem que ele montou corretamente, tá certo? E agora, se eu mostro para vocês, tá certo? O meu prompt de comando aqui, que já está no diretório correto, né? Eu posso dar um dir aqui, aí eu vou ver que tem o teste.sm, que é o meu código fonte, o teste.obj, que é o meu código já montado antes de linkar com as bibliotecas, e o teste.exe, que é o que eu posso simplesmente chamar aqui, executar, e ele vai mandar um olá mundo, tá certo? Então, esse formato aqui é que é o nosso programa básico mínimo necessário para a gente ver que as coisas estão funcionando. Outra coisa, percebam que até nessa resolução da lista de exercício eu estou usando uma metodologia super incremental, tá certo? No sentido de que eu estou começando pelo programa mínimo, garantindo que ele monta e depois indo para os próximos passos, certo? Depois, vocês devem continuar utilizando essa metodologia. Esse é outro erro que eu vejo muita gente cometendo também. O pessoal escreve um bloco enorme de instruções antes de uma compilação, e aí depois compila e aí dá um erro, e como vocês estão vendo no assembly, é particularmente difícil você apontar a origem de um erro quando ele não tem um tratamento muito rigoroso, como acontece na linguagem de alto nível. Então, quanto mais incremental você for, melhor, certo? Tudo isso são dicas de sobrevivência importantes que estão aparecendo aqui, tá bom? Beleza. Aí a gente já tem o nosso esqueleto. Vamos agora dar uma olhada no que diz a nossa lista de exercício, certo? Se a gente for na lista de exercício, aí a gente vai ver uma série de recomendações aqui. Vou até clicar um pouquinho de zoom. E aí, aqui o nosso primeiro item é um programa muito básico. Escreva um programa que calcule a soma dos 100 primeiros números inteiros positivos. O resultado deverá ser armazenado no registrador EAX e também deve ser exibido na tela. Pronto. Então esse é um programa muito básico que eu não preciso sequer de uma seção de variáveis, né, para poder botar ele para funcionar. Como é que eu faço? Eu preciso calcular o somatório, né, de 1 a 100. Então vamos fazer o seguinte. Vou apagar aqui esse printf. E o que é que eu preciso fazer? Eu preciso inicializar algo com 1. Não, inicializar um acumulador com 0. É a variável que vai ficar guardando o resultado da soma. Por que eu estou colocando ponto e vírgula antes? Bom, porque ponto e vírgula é o símbolo que a gente usa para comentários, né? Eu vou precisar ter uma variável para armazenar o número que precisa ser somado. Depois, eu preciso ir somando os números ao acumulador e testando se o número chegou em 100 ou não, para decidir se eu vou repetir ou não. E, por fim, mostrar na tela o somatório. Tá? De novo, aqui eu estou sendo ultra metódico. Aqui eu estou deixando muito claro, assim, alto nível, né? Linguagem natural, onde é que eu quero chegar para a gente não ficar aqui jogando comandos aleatórios. Então, ok, eu vou precisar de uma porção de memória, e aí pode ser literalmente memória, uma variável, ou pode ser um registrador. No assembly a gente sabe que a gente tem acesso aos registradores, para a gente poder guardar o resultado desse somatório. Vamos fazer o seguinte, vamos guardar isso aqui em EAX, tá certo? O registrador EAX vai ser o cara que vai guardar o nosso somatório. A gente precisa inicializar ele com 0. Eu poderia fazer isso, mova para EAX o valor 0. Agora, a praxe é que a gente faça um XOR de EAX com ele mesmo, para que ele possa ter o seu valor zerado. Porque um XOR entre o número e ele mesmo é necessariamente 0. E essa é uma forma mais rápida de você inicializar um registrador do que você fazendo um MOV de um 0 para
o registrador, tá? Então, eu inicializei um acumulador com 0, então meu acumulador aqui vai ser AX. Depois eu preciso de uma variável para guardar os números que eu preciso ir somando. Vamos usar SX para fazer isso, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, mova para SX o valor 1. Tá? Vamos começar de 1 para não somar 0 com 0, vamos tentar já somar 1, de 1 a 100, isso aí. Beleza. Aí vem a parte mais complicadinha, né? Que é, eu preciso ir somando isso enquanto esse número não chega em 100. Bom, primeiro, como é que eu somo o valor de SX, que tem um número a ser somado, com o meu acumulador? Bom, aí é simples, né? Tem uma instrução chamada et. Qual é o destino e o primeiro operando? EAX. O resultado deve ir para EAX e o EAX também é o primeiro operando. Qual é o segundo operando? SX. Isso aqui significa EAX é igual a EAX mais SX. No primeiro momento, EAX vai ter 0, SX vai ter 1, o resultado do meu acumulador vai ser 1. Depois, SX deve passar para 2, vou somar 2, o meu acumulador vai ficar com 3 e assim eu vou seguindo até 100. Beleza, e agora o que é que eu faço? Somei. Bom, agora eu preciso checar Bom, eu preciso parar de somar ou não. Como é que eu posso fazer isso? Vamos fazer assim. Eu vou incrementar o valor de SX. Tem uma instrução para isso. Se chama inc, tá certo? De increment. Depois que eu incrementar, aí eu vou fazer uma comparação. Compare esse valor aqui, tá certo? Que eu acabei de incrementar com 100. Pronto. Estou fazendo essa comparação. Isso significa o seguinte, eu estou incrementando depois da soma. Significa que se eu quiser somar esse número que eu acabei de incrementar, eu devo deixar o programa fazer um novo loop, certo? Para ele considerar esse 100. Então, na verdade, quando eu for checar aqui se eu devo repetir essa soma ou não, eu tenho que checar, na verdade, se esse número passou de 100. Se ele chegou em 100, 100 deve ser incluído na soma, certo? Opa! Nossa, vocês estão me vendo ainda, né? O meu programinha que eu deixo aqui do lado está dizendo que o meu stream caiu, que é isso? Mas o OBS não está dizendo isso. Transmissão, tá. Eu acho que eu tô vivo ainda. Tá normal, ok. Que é isso? Que susto! O negócio sumiu aqui do meu lado. Deu um erro de rede, um erro do Twitch. Foi o Twitch que deu erro aqui. Bom, beleza. Como eu estava dizendo, 100 ainda conta. Eu só não quero que esse número seja maior do que 100. Aí eu vou fazer o seguinte. Salte para a soma, jump, se esse número for menor do que 100 ou igual a 100, sabe? Na verdade, como eu estou lidando com números inteiros, eu vou ser até bem formal e vou fazer JBE. Jump if below or equal. Números, na verdade, sem sinal. Tá certo? Jump if below or equal para um label que eu vou chamar de repetição. E esse label eu vou colocar antes dessa soma aqui. Então, no fim das contas, essa aqui vai terminar sendo a minha estrutura de repetição. Onde, depois que eu mover 1 para esse x, eu vou entrar aqui nesse bloco, que não é bloco, né? Seria um bloco se fosse uma linguagem de alto nível, mas onde eu vou fazer soma SX a x, incrementa SX, verifica se SX continua sendo menor ou igual que 100. Enquanto ele for menor ou igual que 100, eu estou repetindo aqui, estou desviando para esse label repetição. Quando essa condição não for mais atendida, aí eu entro para o meu próximo ponto aqui, que é mostrar na tela o somatório. Aí, para simplificar a minha vida, eu posso fazer um printf. O valor do somatório é %d contra barra n. E aí eu quero que ele mostre o conteúdo de EAX, que é onde está o somatório, segundo a questão solicitou. Tá? Vou salvar. Project console build all. Montou. Agora saímos da fase do pânico e do desespero, né? Nosso programa parece ter ficado estável. Aí eu vou agora chamar teste novamente, né?
E o valor do somatório é 5.050. Que é exatamente o que eu espero da soma de 1 até 100. Então, o que é que esse programa implementou? Um while super simples. Ok, gente? Dúvidas até aqui? Estamos de boas? Podemos continuar? Tranquilão. Beleza. Então, vejam que o uso das instruções, se vocês assistiram às aulas, para que elas servem, é tudo muito simples, sabe? É somente uma questão de você estar atento aos detalhes. Essa que é a grande questão do Assembly. É uma grande atenção a detalhes, certo? Vamos dar uma olhada em outra questão e vamos mudar um pouquinho de ambiente. Vamos lá. Voltando para a nossa lista agora. Não, melhor ainda. Antes de voltar para a lista, vamos aqui para a nossa máquina virtual. Pronto. Estou no Linux agora, certo? Galera do Linux não reclamar de preconceito, tá? No Linux, como é que eu faço o meu esqueleto básico, tá certo? Vamos ver aqui como é que um programa básico seria no Linux, se eu considerar a versão de 32 bits do Assembly, tá? Se eu for considerar a versão de 32 bits, então eu vou falar já de um caso muito específico, tá certo? O caso em que eu vou ligar o meu programa às bibliotecas de entrada e saída padrão da linguagem C, certo? Isso já é bem mais comum de ser utilizado no mundo do Linux, porque, diferentemente do MASM, que tem bibliotecas próprias para facilitar certas operações de entrada e saída, o Linux não tem. Então, se você não usa as instruções de entrada e saída da linguagem C, então você realmente vai ter que implementar no braço uma série de coisas, como, por exemplo, transformar números que estão representados de forma binária, tá? Em strings e vice-versa, tá certo? Printf faz isso para você automaticamente. Se você não usa um printf, então você poderia utilizar uma função para fazer isso. Isso é o que é feito no Windows. Se você não tem um printf nem uma função, aí você tem que ficar implementando esse tipo de coisa, tá? Como é que eu pego uma representação em binário e transformo ela para decimal, né, para uma representação ASCII e vice-versa. Então, por esse motivo que eu já vou mostrar aqui como é que a gente liga o programa com a biblioteca de entrada e saída padrão do Linux. Beleza, então assim, por enquanto eu vou dizer que existe uma coisa chamada printf, que está implementado em uma biblioteca que eu irei ligar ao meu programa, tá? Por isso que eu estou dizendo que ela é external. E eu tenho que dizer que existe um label que ele vai ter visibilidade global chamado main, porque o meu GCC, quando eu utilizo ele para fazer a ligação do meu programa, ele espera que o meu programa esteja sinalizado com um label chamado main, tá? Dito isso, aí eu tenho que criar uma seção chamada text. O que o Windows chama de code, o Linux chama de text, certo? No NAS vai poder usar as funções linkadas no projeto. Linkadas, se você está se referindo a printf scanf, então sim, pode, certo? Porque no Linux, se eu não permitir que vocês façam isso, eu vou praticamente inviabilizar o Linux, certo? Eu vou tornar ele desnecessariamente complicado. Essa não é a ideia. Então, pode, porque comumente é isso que acontece quando alguém está programando em Assembly para o Linux, tá? Então, eu vou começar aqui a minha seção de instruções. Eu já falei que eu tenho que ter um label chamado main, tá? E lá no Windows, o kit básico que eu precisava ter era uma instrução para encerrar corretamente o meu processo, certo? Que era a chamada de sistema exit process. No caso do Linux, toda chamada de sistema é implementada chamando uma interrupção, que é a interrupção 80 em hexadecimal. E essa interrupção, ela diz respeito a praticamente todas as chamadas de sistema que o Linux pode ter, certo? E aí você tem que especificar
exatamente qual é a chamada de sistema. Isso você faz colocando um número no registrador AX, por exemplo, na arquitetura de 32 bits. E você pode passar parâmetros para essa chamada de sistema. Por exemplo, lá no Windows, a gente chamou exit process e passou com o parâmetro número 0 para indicar que não teve nenhum problema. A gente pode também passar um número aqui em um outro registrador que já está convencionado. No caso, o primeiro registrador que a gente vai usar aqui é EBX, tá? Para dizer que o programa foi encerrado corretamente. Então, se eu quero simplesmente uma chamada de sistema que encerre o meu programa corretamente, eu vou mover para o registrador EAX o valor 0, porque 0 significa sysexit, tá? Encerre o sistema, encerre o processo, perdão. E eu vou mover para... não, desculpa, é 1, tá? Não é 0, é 1. E eu vou mover para EBX0, ou eu simplesmente faço show EBX, que é o parâmetro que eu preciso passar. E é isso, isso aqui deve ser o meu programa mínimo, versão 32 bits. Teoricamente eu vou poder salvar isso. Deixa eu colocar aqui área de trabalho, eu criei uma pasta, eu vou chamar isso aqui de teste32.sm. Beleza. E aí eu posso ir para um terminal. Me digam se vocês continuam enxergando esses troços direitos ou se eu preciso aumentar alguma coisa aqui. Tá certo? Para essa aula não virar exame de vista. E aí eu preciso fazer as duas coisas, né? Eu preciso montar e gerar um arquivo OBJ e depois eu preciso fazer a ligação. Como é que eu monto? Bom, eu vou chamar o montador, que é o NASM, e eu vou dizer para ele utilizar um padrão de código objeto chamado ELF, tá? Esse é o formato, "-f", né? Vai me dizer isso. E eu vou dizer para ele montar o arquivo teste32.sm. Eu acho que isso é suficiente? Aparentemente. Yes, teste32.o foi gerado sem erro. Ok, é um bom começo. Agora eu vou fazer a ligação desse meu programa com as bibliotecas pertinentes, particularmente o printf que eu vou querer usar. Eu até nem usei, mas bom, partindo de um cenário que eu vá usar, para isso eu precisaria fazer um GCC, tá certo? É o compilador C do projeto GNU, que é o padrão do Linux. Aí eu vou usar uma diretiva chamada "-m32", porque eu estou utilizando estritamente a versão de 32 bits em um sistema operacional que é 64 bits. Então eu preciso ter o cuidado de dizer isso, tá? E vou dizer, bom, eu quero ligar o meu programa teste32.o e eu quero que ele gere na saída um arquivo exe, um arquivo executável, perdão, não exe, chamado simplesmente teste32 sem extensão. Se eu apertar o Enter, der um ls, eu tenho aqui o meu executável teste32, aí eu posso dar um ponto / teste32 e ele não vai fazer nada porque eu não pedi para ele fazer nada. Mas se eu dissesse aqui printf olá mundo, opa, o bar toda vez eu tenho que o meu teclado está meio zoado aqui. Deixa eu dar um Ctrl C aqui numa contrabarra. Cadê? Máquina virtual. Não, eu tenho que lembrar que o meu Ctrl V não funciona aqui. Bom, beleza. Olá mundo sem pular linha. Que seja. Isso aqui teoricamente... Não, claro que não funciona, gente. Isso aqui não funciona. Vamos lá. No caso do Linux, eu preciso fazer um call printf. Existe passagem de parâmetros daquele jeito, como a gente estava no Windows, né? Como é que eu passo parâmetros em uma arquitetura de 32 bits no Linux? Bom, eu passo parâmetros usando a pilha. Então, eu preciso passar o endereço de uma string que eu queira imprimir, tá? Porque, por exemplo, se o que eu estou tentando chamar aqui é o que eu faria na linguagem C, isso aqui, né? Olá mundo. Pronto. Então, eu estou chamando essa função passando um parâmetro, certo? Então, esse um parâmetro, que é o endereço de onde começa essa string aqui, ele precisa estar na pilha. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar uma segunda seção, section.data, e eu vou declarar aqui uma variável chamada mensagem. Eu vou dizer que ela é do tipo byte,
porque é um array de caracteres e cada posição desse array tem exatamente um caractere, que é um byte. E eu vou inicializar isso aqui com um conjunto de valores que é olá mundo, exclamação, fecha aspas, seguido de 0 a h ou 10, se vocês preferirem, tá certo? Mas o pessoal que está muito acostumado a programar em baixo nível, comumente usa a notação em hexadecimal, começando com 0 e terminando com h, tá certo? Isso aí é o caractere /n, o número 10 na tabela ASCII é nova linha. E 0h, que é o caractere terminador de string. Na linguagem C, isso seria equivalente ao _0. Então, eu tenho agora uma variável que está fazendo o papel de constante aqui para mim, na verdade, que é essa mensagem. Então, se eu quero imprimir esse conteúdo, eu tenho que fazer isso aqui, ó, push mensagem. Sem colchetes, porque não é o conteúdo. Quando eu digo mensagem, eu estou passando o endereço de onde começa essa estrutura aqui, esse array que eu acabei de declarar. Então, push mensagem, aí eu estou colocando um endereço de 4 bytes na pilha, porque eu estou na arquitetura de 32 bits. Aí eu chamei call printf. Depois, se eu quiser ser respeitoso com a convenção de chamadas que eu estou utilizando, eu devo retirar da pilha esse valor que eu acabei de colocar. Quem aponta para o topo da pilha é um registrador chamado ESP, na arquitetura de 32 bits. Toda vez que a pilha cresce, na verdade ele está diminuindo de valor, porque a pilha cresce para baixo. E isso vocês vão ver bem direitinho, um pouco na aula 2 e muito na aula 3, certo? De assembly. Se eu quero fazer com que a pilha ela encolha 4 bytes, ou seja, eu retire do topo da pilha os últimos 4 bytes que eu inseri, então basta eu fazer algo do tipo add ao registrador ESP4. E aí eu retirei o endereço dessa variável mensagem que eu coloquei a partir do momento que eu fiz push mensagem. Tá? E aí depois eu parti para o ritual de encerrar o programa. Eu posso salvar isso, eu posso voltar aqui para a minha tela, posso fazer o NASM de novo. Opa! Instruction expected. Onde? Linha 5. Linha 5. O que foi que eu fiz? Mensagem. Uai. Esse byte aqui ele não reconheceu não? Se eu colocar db, tu reclama? Deixa eu ver. Engraçado. Byte tem que ser maiúsculo aqui por acaso. Que coisa, ele não reconhecer byte. Ok. Bom, de qualquer forma, lá na tabela dos tipos de dados, tá certo? O tipo byte também é chamado de db. Né? No Windows eu estou vendo que existe essa equivalência, eu poderia utilizar tanto byte quanto db. Aqui no Linux, por algum motivo, ele só está aceitando db, mas é a mesma coisa, tá certo? Ok, ele monta, eu posso chamar aqui o GCC de novo, teste 32, olá mundo, ele imprime, pronto. Então agora a gente está no nosso kit básico, versão 32 bits do Linux, certo? Beleza, agora vamos dar uma olhada como é que está isso na nossa lista de exercícios. Lista de exercícios. Escreva um programa que implemente a seguinte sentença na linguagem Java, tá certo? A igual a B mais C mais C. As variáveis A, B e C são valores inteiros armazenados na memória. O conteúdo das variáveis B e C deverão ser inicializados com valores definidos por você. Então, esse aqui, na verdade, é um programa muito simples, tá? Para saber se você realmente sabe lidar com a memória, tá? Que é, vamos dizer assim, a desculpa necessária para que a gente comece a brincar, tá? Voltando aqui para o Linux, com essa seção aqui, que é a seção de dados e declaração de variáveis, tá certo?
Então, eu devo ter uma variável A, uma variável B, uma variável C, e depois de implementar aquela fórmula, que é A recebe B mais C mais 100, eu devo mostrar o resultado disso na tela. Então tá, vou fazer o seguinte, eu vou mexer nessa mensagem aqui e vou colocar algo do tipo, o valor de A é, dois pontos, espaço, e aí eu vou colocar 1% de. Porque é exatamente isso que eu faria aqui na linguagem C, que é de onde eu estou tirando essa implementação aqui do printf. Eu faria algo do tipo, o valor de A é 2 pontos por cento de, isso é um parâmetro, aí depois vírgula, e eu ia colocar aqui, por exemplo, var A, a variável A, certo? Que é o que eu quero imprimir. Isso aí seria uma chamada com dois parâmetros na linguagem C, tá certo? Vamos começar a declarar umas variáveis agora. Eu vou ter uma variável var A do tipo dd porque o D vem de dword, double word, tá certo? É um inteiro de 32 bits, com o sinal. E aí eu vou inicializar isso aqui com 0. Var B é do tipo dd também, eu vou inicializar, por exemplo, com 30. Var C também é do tipo dd e eu vou inicializar, por exemplo, com 50. Certo? Vamos começar a implementar isso aqui. O que é que eu preciso fazer? Bom, eu vou escolher um registrador para armazenar o resultado intermediário enquanto eu estou percorrendo a expressão, tá certo? Vamos fazer com que o EAX seja esse cara. Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro mover para EAX o valor na variável var_b. Como eu estou no mundo do Linux, eu sempre vou precisar usar os colchetes toda vez que eu estiver me referindo ao conteúdo de uma variável e não ao seu endereço, tá certo? Então, se eu quero transferir o conteúdo da variável b e não o endereço dela para o registrador EAX, eu devo colocar os colchetes. No caso do Windows, isso não é necessário. O Windows faz essa distinção forçando você a fazer o seguinte, você quer o endereço, então faz o seguinte, antes de var_b, coloca offset var_b, pronto. É assim que você descobre o endereço de uma variável no Windows, tá? No caso do Linux, você só colocaria o nome da variável. Quer o conteúdo? Beleza, põe esse mesmo nome entre colchetes, tá? Depois disso, eu preciso somar a variável EAX, ao registrador EAX, o conteúdo de var_c. Então, primeiro eu movi o 30, que foi o que eu inicializei var_b aqui para EAX, depois eu somei o 50 em EAX. Tá? Eu não poderia ter feito isso aqui, não? Por exemplo, para var_b, o conteúdo de var_c? A resposta é não, porque toda operação na arquitetura da Intel, ela só permite até uma referência à memória, pelo menos em princípio, para a grande maioria dos casos. Você não pode ter duas referências à memória, como eu estou tendo aqui. Tá? A partir de uma referência, o resto eu vou assumir que são coisas que estão no registrador, por exemplo. Então, eu vou fazer isso com EAX. Opa, já está aqui, está repetido. Pronto, e aí depois eu preciso somar 100, né? De EAX 100. Posso botar uma constante aqui. Depois eu posso mover esse valor de EAX para a variável A, porque a questão pediu para eu imprimir o conteúdo armazenado na variável A, né? Numa linguagem de alto nível, depois que eu calcular esses valores intermediários e chegar na versão final, eu vou guardar esse valor na memória. Como é que eu guardo esse valor na memória? Bom, faz o seguinte, mova para o conteúdo, né, que eu quero atualizar de var_a, o valor de EAX. Pronto, certo? Então agora var_a contém o resultado desse somatório. Beleza, agora eu quero imprimir isso aí. Bom, para imprimir, a passagem de parâmetros tem que ser, de novo, né? Eu vou empilhar do último parâmetro para o primeiro. Então, são dois parâmetros que eu vou querer passar para printf, né? Eu vou querer passar esse valor aqui, var_a, tá? Então, o que é que eu preciso fazer?
push var A. Agora eu estou na dúvida se isso aqui eu passo o valor ou o endereço. É o valor, eu acredito que é o valor. Depois, push mensagem, que é o primeiro parâmetro. Ele vai colocar isso aqui. E aí depois eu chamo printf. Depois de chamar printf, eu não tenho mais agora só 4 bytes na pilha. Além dos 4 bytes desse endereço aqui, eu coloquei também 4 bytes desse número inteiro aqui. Então eu devo retirar 8 bytes da pilha, se eu quiser fazer a coisa da forma correta. E por fim, eu faço a chamada de sistema aqui para encerrar o meu processo da forma correta. Vamos ver se eu fiz alguma bobagem. Vou chamar o Nasm aqui para fazer a montagem do programa. Já está reclamando aqui. Linha 18, o que foi que eu fiz? 15, 16, 17, 18. Essa instrução aqui. Tá, então aqui eu não preciso... Aqui eu acho que eu estou fazendo besteira. Não é o conteúdo aqui não. Push, quando eu coloco var A aqui, eu acredito que eu estou colocando necessariamente o conteúdo dessa variável. Tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acredito que é. Peraí, calma. Deixa eu pensar. Bom, eu vou fazer um teste aqui de força bruta. Se der errado... Bom, aí ele aceita. Vamos ver se isso está funcionando corretamente. GCC, menos M32, teste 32, tal. Tá, ele liga. Deixa eu executar. Teste 32. Não. Aqui, rapaz, aqui tem coisa errada, tá? O valor de A é em um número gigante. Quando isso acontece, aí está acontecendo o que eu estou achando que está acontecendo mesmo. Ele está colocando aqui o conteúdo, o valor do endereço. Isso aqui é o endereço dessa variável A, tá certo? Eu quero colocar o conteúdo. Engraçado, por que ele não aceitou o conteúdo aqui? Ah, sim, desculpa. Se você quiser colocar o conteúdo da variável, no caso do push, aí ele vai pedir um valor, ele vai pedir para você especificar explicitamente o tamanho desse conteúdo, tá certo? Você vai ter que dizer que esse é o conteúdo, tá, de algo do tamanho de Word. Inclusive, esse deveria ter sido o erro que ele deu. Deixa eu ver aqui de novo qual foi o erro que ele deu aqui. Cadê? Operation size not specified. Tá, se eu tivesse lido o erro, eu teria sabido disso logo de cara, tá? Esse assembly, ele é realmente até bom de passar qual foi o erro que aconteceu, né? Que é você informar o tamanho, né, desse valor que você quer aqui na pilha, tá certo? Para poder colocar a coisa na pilha. Beleza. Bom, aqui eu vou salvar. Sempre lembrem-se de salvar. De novo montar, de novo ligar, de novo executar. Aí o valor de A agora é 180, que é 100 mais 50 mais 30. Então, tá feito aí o item 2 da nossa lista de exercício, versão 32 bits. Beleza? Eu nem vi a hora que Miffy Apple botou esse The Word aí, mas está correto, era isso aí que estava falhando. Né? Aí vamos lá, todos enferrujando. Nota que mesmo o professor, quando ele passa um tempo aí sem programar em Assembly, o Assembly vai deixando o corpo dele. Né? Então é um negócio que você tem que dar um refresh depois para os detalhes voltar à mente. Bom, vamos fazer o seguinte. Para ninguém... a versão 64 bits está sofrendo preconceito. Beleza, vamos fazer uma versão 64 bits agora. Vamos lá, 64 bits. Como é que eu chamo um novo arquivo aqui? Novo. Tem como salvar como? Tem, pronto. Salvar como, teste 64.sm. Vamos lá, 64 bits. A versão 64 bits vai ter muitas coisas muito parecidas. Deixa eu deixar
pelo menos a mensagem aqui, para a gente testar com Hello World, né? Muito parecidas com a versão 32 bits. Eu continuo tendo que fazer referência a algo externo, que é o printf que eu vou usar. Se eu fizer a entrada, eu vou ter que usar scanf aqui. Vai continuar existindo um label, que é esse main, que é o que diz onde o meu programa começa, tá? Eu vou continuar mantendo uma mensagem aqui, eu vou fazer com que ela volte a ter Olá Mundo, tá? Notem que o Linux tem uma particularidade, eu vou logo avisando vocês, se vocês não colocam esse nova linha, sempre corre o risco de uma mensagem ficar presa no buffer, tá certo? Do Linux, e aí você teria que usar um comando adicional, por exemplo, salvo engano, eu acho que existe o F-flush, se eu não estou enganado, alguma coisa assim, para você forçar a string a ser impressa. Eu só estou avisando isso para caso vocês peçam para algo ser mostrado na tela e ele não apareça, e esse algo não tenha o /n, então vocês correm o risco de ter caído nesse caso, para vocês não entrarem em desespero achando que o troço não funciona, tá certo? É uma característica mais de como o printf é implementado mesmo. Beleza, e aí no meu programa eu vou ter que ter, bom, o básico primeiro, na convenção de 64 bits, é necessário, antes de eu fazer qualquer chamada de função, é importante, certo? E é muitas vezes necessário eu garantir que a minha pilha esteja alinhada a um endereço de 16 bytes, tá certo? Ou seja, o topo da minha pilha, antes de uma chamada de função, deve ser um múltiplo de 16 bytes. Eu confesso para vocês que eu não sei exatamente, né, o porquê desse múltiplo de 16. Certamente isso tem a ver com questões de otimização, tá certo? Porque e muito provavelmente tem a ver com o uso da cache também, tá certo? Garantir que todas as coisas vão estar em uma única linha de cache. Se eu for chutar para vocês, o meu chute o Linux ele quer garantir que todos os elementos que ele vai precisar para aquela chamada de função estão em uma única linha de cache. Já perdi uns 10 minutos se o erro era o /n no final. Pois é, para você ver, né? Isso aí é a questão da bufferização da saída padrão. E se tu perdeu só 10 minutos, parabéns, perdeu pouco tempo. Tem gente que perde uma tarde inteira nessa história, tá? E aí, o que é que acontece? Para garantir isso, logo no início do meu programa, eu preciso ter algumas coisas em mente. Primeiro, quando o meu programa começa, ele coloca 8 bytes na pilha de parâmetros relacionados à chamada do programa em si. Se eu quero que a minha pilha comece alinhada com 16 bytes, eu preciso colocar 8 bytes adicionais nessa pilha, que são 64 bits. Como os endereços no sistema operacional de 64 bits possuem 8 bytes por natureza, então o artifício comumente utilizado para isso é, antes do meu programa, eu colocar um push RBP, tá certo? Ou seja, eu pego um endereço que está no registrador que aponta para a base da pilha e coloco ele no topo da pilha, que já tinha 8 bytes, agora eu botei mais 8 bytes e formou 16, e agora a base da minha pilha é esse bloco de 16 bytes, certo? E aí eu garanto que isso é múltiplo de 16. E no final do meu programa, tá certo? Antes de fazer o ritual de saída lá, que é o mova para RAX, que é a versão de 64 bits, o valor 1, shor de RBX com RBX para garantir que RBX tenha 0, e int 80H, certo? Antes de eu chegar nesse ponto aqui que vai efetivamente encerrar o meu processo, aí eu posso fazer um pop RBP
tá certo? Para garantir que isso que eu fiz aqui como artifício para garantir que a chamada de funções 64 bits funcione por conta de uma convenção do Linux, é que isso aqui seja desfeito com esse pop, certo? Bom, vamos ver se isso aqui monta. Para montar, aí eu preciso fazer NASM, o formato agora é ELF64 e eu quero que ele faça isso com o arquivo teste64.asm. Bom, pelo menos ele montou, certo? Vamos ver se ele está executando isso. Para ligar, eu vou fazer o GCC. Dessa vez eu não preciso fazer o "-m32, porque agora o meu código já é 64 bits, assim como é o meu sistema operacional. Mas eu vou precisar utilizar uma diretiva chamada no-PIE, tá certo? PIE significa Position Independent Executable, tá? Ou seja, executável independente de posição. Isso é um critério que é utilizado para fins de segurança e para fins de quando você está implementando bibliotecas compartilhadas, por exemplo. Tá certo? Aí você precisa ter uma série de, vamos dizer assim, cuidados para não fazer uso de endereços absolutos. Mas essa é uma discussão que foge do escopo da nossa disciplina, que é uma visão mais introdutória de arquitetura de computadores. Então, para a gente não entrar em convenções de Position Independent Executable, então eu vou simplesmente pedir para vocês desativarem isso na compilação do código de vocês, tá certo? Na linkagem. E aí eu vou dizer, bom, link, por favor, teste64.o, gerando em sua saída, -o, teste64, esse vai ser o nome do arquivo executável. Então, se eu executar isso aqui, ele não deve fazer nada, mas isso é um bom começo, porque eu realmente não pedi para ele fazer nada. Isso aqui é só o esqueleto do programa mais básico que eu vou escrever. Bom, se eu quero imprimir alguma coisa, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um call para printf. Como é que eu passo essa mensagem aqui como parâmetro? Bom, aí é que tá. Tem uma diferença entre a versão de 32 bits e a versão de 64 bits. Na versão de 64 bits, eu uso uma lista de registradores que ficou acordado que eles vão guardar o primeiro parâmetro de uma chamada de função, o segundo parâmetro, o terceiro parâmetro e por aí vai. Então, o primeiro parâmetro eu sei que ele vai ser armazenado no registrador RDI. O segundo parâmetro em RSI. O terceiro parâmetro, salvo engano, é em RDX. O quarto parâmetro eu acredito que é RCX e assim vai. O Linux estabelece ali registradores para você colocar, sei lá, até 7, 8 parâmetros. Depois disso, você precisar de ainda mais parâmetros. Aí sim é que o Linux vai dizer use a pilha, tá certo? Então, como essa chamada printf vai usar um único parâmetro que é essa string aqui, então esse único parâmetro deve estar aqui nesse registrador RDI. Tá? Então, vou fazer simplesmente mova para RDI o endereço dessa string aqui chamada mensagem, tá certo? Depois call, depois eu não preciso diminuir nada do tamanho da pilha, porque, bom, eu não estou usando a pilha para essa passagem de parâmetros. Tá? De novo, montagem, ligação, execução, e ele não mostrou lá muito. Foi o que eu fiz. Ou eu estou errando aqui, não é RDI o parâmetro que eu estou passando. Vamos lá. Deixa eu ver só fazer um desencargo de consciência aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver se não é uma coisa extremamente besta. Não é. O que é que eu tô errando? Meus fiéis olheiros. Onde é que eu estou errando? Me ajudem. Cadê? Mova para RDI, mensagem, olá mundo, call printf.
Deixa eu fazer uma consulta rápida aqui. Lá vou eu abrir o navegador na minha máquina virtual. Que tá super rápida, viu? Tá. Se eu for aqui pesquisar padrão 64 bits, register parameters, eu acredito que eu vou ver, claro, respeitando toda a demora da minha máquina virtual. Provavelmente isso aqui colocado numa imagem. Que é essa imagem aqui, eu lembro dela. E ela aqui está dizendo o seguinte: o primeiro parâmetro, né, First Argument Register, é o registrador RDI, que é o que eu estou usando, né? RDI, tá certo. Ué, gente, por que que isso não foi mostrado? Gente do céu, hoje não é meu dia. É a X, a BX. Alguém tá vendo aí? Não usei o 64, feels bad. Gente. Onde é que eu estou errando? Deixa eu fazer algumas coisas aqui. Deixa eu comentar algumas linhas. Pronto, eu vou ser bem seco aqui em mover o endereço para RDI. Não, eu acho certo. Não precisa me preocupar com o tamanho do endereço. Está, teimoso, viu? O engraçado é que eu testei todas essas coisas aqui antes de começar a aula. Mensagem. Só um segundo, viu, gente? Deixa eu colar aqui um pouquinho. Deixa eu ver onde é que eu tô errando. Tem algo que eu estou ignorando. Deixa eu ver o que é. É um segundo. Não sei direito 64. Amém. Era para estar embaixo do section text. Se eu não coloquei isso, você está correto. Sim, era. Gente. Isso aqui pode voltar para R, não é a fonte do erro. Era isso. Cadê as... Opa. Redefined? Por quê? Não, é. É porque eu tinha colocado o main aqui antes, né? Uau! Gente. Tada! Olá, mundo. Eduardo, você está corretíssimo, cara. O problema, infelizmente, se chama idade avançada. Aí é onde a gente começa a teorizar. Eu estou na dúvida se esse registrador aqui eu posso usar como RBX, mesmo que a versão 64. Se eu estou passando o endereço correto, se eu estou usando a convenção correta e a fonte do erro está na coisa mais boba da face da Terra, tá? Pronto, então essa aqui é a versão básica dos 64 bits, tá certo? Beleza. Dito isto, agora deixa eu fechar aqui esse navegador que eu acho que está poluindo a tela mais do que a gente precisa. Agora vamos voltar aqui para a nossa bendita lista de exercícios. E aí na questão 3 a gente tem o seguinte:
Escreva um programa que leia duas constantes numéricas inteiras e imprima o maior dentre os dois números informados. Se os valores forem iguais, o programa pode imprimir qualquer uma das variáveis. Muito bem. Então, voltando aqui para a nossa máquina virtual. Cadê? Aqui. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai declarar aqui algumas... Primeiro a nossa mensagem vai ficar alguma coisa do tipo: o maior número é... E 1% de... que vai ser o número maior dos dois números, né? Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, uma variável chamada número 1, DD, eu vou inicializar isso aqui com, sei lá, 50. E número 2, DD, eu vou inicializar isso aqui com 40. Cuidado com nomes de rótulos e nomes de variáveis para esses nomes não serem muito óbvios, tá? Para vocês não correrem o risco de usarem um nome que já foi utilizado, um label, em alguma das bibliotecas que vocês estão importando. Isso é particularmente perigoso no MASM por conta daqueles arquivos de cabeçalho que a gente inclui no nosso programa, certo? Então tentem usar nomes que sejam mais criativos. Beleza. E aí vamos fazer o seguinte então. Vou deixar esse print aqui, é a última coisa que vai acontecer. Começou o nosso programa. O que é que o nosso programa precisa implementar? É um if. Preciso comparar primeiro um número com o outro, descobrir qual é o maior e imprimir o maior. Tá? Como é que eu comparo um número com o outro? Bom, eu poderia pensar em alguma coisa do tipo, compare, sei lá, número 1 com número 2. Por que isso não pode? Bom, não pode porque vocês já sabem, né? Banana com leite. Tudo bem, é nomes criativos, mas que vocês consigam mais tarde lembrar o que é que significa a bendita variável, tá? Não vá usar a minha piada de variável, catita 1, catita 2, catita 3, porque isso é só uma piada. Não é para usar esses nomes de variáveis no programa, porque senão nem vocês, nem eu, ninguém vai entender nada. Beleza. Eu não posso fazer essa comparação porque isso aqui são duas referências à memória, tá certo? Eu tenho que pegar um desses valores e trazer para um registrador para depois eu poder, por exemplo, comparar o valor de um registrador com o valor que está lá na memória. Então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro mover para o registrador. Aí eu vou usar EAX porque eu estou lidando ainda com números de 32 bits, tá certo, gente? Então eu vou mover para EAX esse valor aqui que é o conteúdo da variável número 1. Beleza. Depois eu vou comparar esse valor de EAX, agora sim, com o conteúdo da variável número 2. E aí eu vou fazer um salto, tá certo? JG, jump if greater than, ou se for número sem sinal, né, JA, jump if above, para um label é maior. E aqui em maior, o que vai mudar na saída do meu programa? Notem, a saída sempre vai ser imprimir o maior número e o número, que eu vou passar como segundo parâmetro. Então, o primeiro parâmetro é sempre esse. A única coisa que vai mudar é o segundo parâmetro desse printf, certo? Se eu vou informar número 1 ou número 2. Bom, se esse é o caso e o segundo parâmetro ele é passado pela variável RSI, a gente já viu lá naquela tabela, né? Essa aqui é a convenção. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar um label aqui, maior, tá? E se eu entrar nesse label, eu vou fazer o seguinte, mova para RSI, que é onde o segundo parâmetro da minha chamada de função deve estar armazenado, e eu vou dizer aqui, armazene em RSI o valor de número. Bom, se essa condição foi atendida, é porque o primeiro número é maior do que o segundo. Então, eu devo passar o valor de número 1. Aí, depois disso, ele vai mover mensagem para RDI e call printf. Bom, e se ele não desviar para E maior? Então, ele vai executar a próxima instrução, que é o tratamento que a gente vai dar
se o primeiro número for menor ou igual ao segundo. Nesse caso, eu vou querer imprimir o segundo número. Tá? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Mova para RSI número 2. Certo? Tendo cuidado de dar um jump incondicional para eu não executar isso aqui depois. Então, aqui eu vou colocar aqui saída final, o nome do label, certo? E eu vou dizer jump direto para saída final, para eu não executar isso aqui depois, certo? Então, ou eu vou executar isso, ou eu vou executar isso, tá? E depois a ideia é eu que execute isso aqui para terminar de mostrar na tela e encerrar o meu programa corretamente. De novo, eu não preciso me preocupar com desempilhar coisas, porque eu não estou usando a pilha para a passagem de parâmetros. Vamos ver agora como estamos. Montagem. Vai reclamar? Não reclamo. Não sei como. Vai montar? Montou. Beleza. Tu vai mostrar... Ele tem que mostrar o quê? Ele tem que mostrar 50, né? Ei, tu mostra 50 na tela? Mostrou 50. Vamos lá. E se eu inverter isso aqui? Número 1 agora for, sei lá, 40 e número 2 for 50. Está invertido. Salvar. Beleza. Montar. Ligar. Executar. E continua mostrando 50. Significa que o programa funciona. Beleza? Tranquilo, gente. Como é que a gente programa na versão 32 bits, na versão 64 bits, etc. no NASM e no MASM? Como é que está isso aí na cabeça de vocês? Note que eu estou fazendo um apanhadão das coisas aí, já que vocês aparentemente não têm dúvidas, né? O meu entendimento é ou vocês chegaram com um projeto implementado, ou vocês chegaram sem dúvidas, tá? Ou porque entenderam tudo, ou porque não estudaram nada ainda, e, enfim. Então, como é que se diz? Estão meio que zerados na história, tá? A gente poderia continuar implementando as coisas e tal, mas a gente está se aproximando das 4 horas. A gente pode esticar mais um pouco, principalmente considerando que a nossa aula começou um pouco tarde. Ela, assim, eu não posso esticar muito, porque às 4h30 eu vou ter um outro compromisso. O que vocês querem fazer? Vocês querem que eu dê uma atenção aqui a mais alguma coisa dessa lista? Ou vocês querem que eu comente o projeto aqui, tá? Vai rolar outra aula na quarta também? Em princípio, não, tá certo? A gente pode tirar dúvidas pelos canais normais, fórum, certo? De disciplinas no Cigar. Esse é o lugar que eu mais gosto de tirar dúvidas, porque o que eu respondo para um fica visível para todo mundo. Mas pode ser feito por e-mail, pode ser feito por Discord, mas vocês podem continuar me encaminhando dúvidas. Eu só marcaria uma outra aula síncrona se eu realmente visse que, caramba, a galera está extremamente perdida e interação é importante. Se forem dúvidas mais pontuais, eu acho que não carece, né, de uma aula síncrona, tá? Tem umas dúvidas sobre os detalhes do assembly. Ok, essa aula vai para o canal depois, correto? Correto. Você tem uma dúvida, Eduardo, sobre os detalhes do assembly? Manda abraço. A hora de perguntar é agora. Agora é um bom momento para a gente perguntar. E aí a minha ideia é basicamente só tirar essas dúvidas finais, talvez fazer um ou outro comentário sobre o projeto, né? E o resto deixar vocês praticando de novo. Quando a gente manda um comando jump, não é colocado na pilha um endereço de retorno, diferente do call. Só para ter certeza. Correto, tá? Jump e suas variantes condicionais e call
eles são, assim, coisas que se assemelham somente na questão do desvio do fluxo, certo? Mas o jump ele só faz trocar o valor do registrador que aponta para a próxima instrução. Tá? O equivalente a um PC, o contador de programa. Então, ao invés da próxima instrução ser uma, a próxima instrução vai passar a ser outra. E o call faz isso também. Agora, quando você faz um call, além do desvio, você também, no mínimo, está pegando o endereço do que seria a próxima instrução do call e colocando na pilha como endereço de retorno, certo? E aí, dependendo da convenção que você estiver utilizando, ou a implementação da função, ou a entidade que estiver chamando a função, deve tirar, no mínimo, esse endereço de retorno da pilha. Minto. Esse endereço de retorno é retirado automaticamente da pilha, de qualquer modo, quando você chama o RET. Tá? Então, perceba, quando você chama um call, se você não tem um RET do return, aquele endereço de retorno vai ficar lá, boiando no topo da pilha. Tá certo? Então, call serve para implementar funções. Jump serve para fazer desvio incondicional. Não deve ser utilizado de forma intercambiável. Aí você diz, mas dentro de um label que eu dei jump, eu posso utilizar o comando RET? Não, a menos que você tenha calculado o endereço de retorno e colocado lá na pilha no braço. Porque o RET vai esperar que o topo da pilha possua um endereço de retorno. Certo? Então, assim, minha sugestão não façam nada muito exótico. Certo? Jump serve para desvio incondicional. Call serve para implementação de funções. Call espera um RET. Jump, não. Cada um no seu quadrado. Ok? Tá, o que mais? Enquanto vocês estão pensando aí em dúvidas finais, tá? Deixa eu fazer um comentário aqui sobre o projeto, tá? O que é que eu pedi para vocês fazerem no projeto? É um negócio muito simples, tá? Não é um projeto longo, mas é um projeto que vai exigir que vocês tenham um entendimento de como se programar em Assembly e de como implementar funções em Assembly, tá certo? A ideia é que vocês façam um programa em que você sempre forneça o enésimo elemento da sequência de Fibonacci, onde é aquela sequência que começa com os números 0 e 1, e a partir do segundo elemento, considerando que o primeiro elemento eu estou chamando de elemento 0, tá certo? Vai ser sempre calculado como a soma dos dois elementos anteriores, tá? Então, esse elemento aqui é calculado pela soma desses dois, esse elemento aqui é calculado pela soma desses dois. Essa é a sequência de Fibonacci. Muito dificilmente eu sou a primeira pessoa falando sobre essa sequência para vocês. Existem formas diferentes de se calcular os valores dessa sequência. Uma delas é uma implementação recursiva. E aí, de novo, tá? Para que vocês implementem esse projeto, é importante vocês terem uma ciência boa de como funcionam funções recursivas. Do contrário, vocês vão ficar perdidos e a culpa não vai ser nem do assembly de arquitetura, vai ser porque vocês não entendem recursividade. Então, se recursividade ainda é muito confuso para vocês, vale a pena pausar para poder revisar esse conteúdo lá de programação. Mas, a gente tem dois casos que a gente chama de triviais, tá? Se o meu n aqui for 0, eu já retorno 0. Se o meu n for 1, eu já retorno 1. O cálculo de qualquer outro elemento vai ser sempre essas duas chamadas recursivas, tá? Eu vou pegar o valor de Fibonacci n-1 e somar com o valor de Fibonacci n-2. Então, dentro da implementação de Fibonacci, eu vou chamar Fibonacci. É isso que faz dela recursiva, tá certo? Então, do ponto de vista de implementação, nada mais é do que chamadas de funções, mas que por serem recursivas, elas têm que ser feitas da forma correta. Ou seja, vocês têm que ter muita atenção na aula 3 para saber administrar a pilha da forma correta,
se você estiver fazendo a passagem de parâmetros pela pia, tá? Ou administrar os valores dos registradores pertinentes à passagem de parâmetros, certo? Se essa passagem de parâmetros for pelos registradores. Mas a pilha tem que ser administrada de qualquer forma, tá certo? Porque, no mínimo, endereços de retorno estão sendo colocados lá, tá certo? Então, você tem que estar pelo menos ciente de que a pilha ela tem uma participação ali na chamada da recursividade, tá certo? E é só isso. O programa vai pedir como entrada, diga qual elemento da sequência de Fibonacci você quer implementar, quer exibir na tela. Você vai informar qual é esse elemento e aí você vai mostrar esse elemento na tela calculado através da chamada a essa função Fibonacci, passa um parâmetro lá, ok? Eduardo está dizendo aqui, cheguei no caso que eu chamei call e em seguida chamei jump para sair da função e aí estava utilizando ret. Assim, você pode usar um jump dentro de uma implementação de uma função. A ideia é que não seja para sair da função. Tá? Aí você faz uma programação muito macarronada que o teu código fica pulando de um ponto para outro sem muita estrutura, tá certo? Então, para você encerrar uma função, a ideia é que seja sempre ret. Essa ideia de recursividade do Fibonacci em assembly está complicada. Assim, se você for parar para pensar muito secamente, para você implementar isso aqui, você precisa saber como é que você implementa uma função. E como é que você chama uma função. E era isso. Para o assembly é isso. Certo? Então eu poderia dizer que o projeto é sobre se você sabe implementar uma função e se você sabe chamar uma função. Tá? Agora, se você, na hora que você for depurar o resultado do seu programa, então você realmente precisa ter uma ideia de como funcionam as várias chamadas recursivas. Porque vão ser muitas chamadas. Se você pedir, eu quero o 10º elemento, você vai chamar Fibonacci uma quantidade muito grande de vezes. Tá certo? E aí é nessa história que você pode se deparar com erro e não saber direito nem qual é o erro que está acontecendo. Tá certo? Mas aí talvez a coisa puxe um pouco mais para você não sabe direito como é que funciona uma recursividade. E aí o problema não é a arquitetura, o problema tem que ser visto um pouquinho mais para trás. Tanto é que eu ter colocado essa implementação aqui foi para dar uma força para vocês, certo? Só para ninguém dizer, eu não sei como é que implementa Fibonacci recursivo. Está aqui, ó, pronto, em alto nível. Aqui a função, pronto. É só transformar isso aqui para assembly e chamar isso aqui em assembly. Isso aqui é o mínimo para a vida de vocês ter alguma emoção e não se transformar num tédio completo. Mifeco está sugerindo aí, recomendo fazer um fatorial recursivo clássico para ter um primeiro contato com recursividade. Fibonacci talvez não seja o exemplo mais fácil de uma função recursiva. Fatorial é mais fácil. Se a sua dúvida é como funciona uma implementação recursiva, talvez começar por um fatorial seja uma boa ideia. Depois parte para Fibonacci. Se achar que não tem problema com recursividade e já quer partir direto para Fibonacci, tranquilo, não tem problema. O mais crítico e o que eu quero saber é se vocês estão com os conceitos básicos de assembly bem na cabeça e com um certo foco na parte de implementar corretamente funções e chamar corretamente funções. Essa é que é a questão. Ok? E aí, gente? Era isso? Sem mais dúvidas finais? Amanhã eu vou repetir essa aula para engenharia de computação, certo? Às 10 horas da manhã. Se nada der errado, talvez eu consiga avançar mais, tá certo? No tempo da aula, porque eu não vou ter passado pelo trauma de relembrar na marra coisas que eu mesmo tinha esquecido porque eu não estava praticando nos últimos dias.
tá certo? Então, se vocês quiserem, tá, sintonizar ali, sei lá, a aula começa às 10 horas, vamos supor, lá para as 11 horas, 11, 11 e meia, sintonizar para ver se eu avancei mais itens da lista do exercício, tá certo? Aí vocês podem fazer isso. Do contrário, me perguntem, tá? Assim, honestamente, as chances são que vocês consigam resolver sem nem precisar perguntar. Mas se tiver dúvida, não é que eu vou sumir do mapa, não. Tá certo? Vocês podem continuar perguntando e aí, geralmente eu vou responder isso da forma mais convencional, tá certo? Do contrário, se eu ver que se trata de dúvidas muito cavernosas e complicadas e cheias de consequências, aí eu posso até dizer, ei gente, vamos marcar uma aula extra aí, síncrona, pra gente conversar sobre isso, que eu tô vendo que a confusão tá generalizada. Aí a gente vai e marca. Tá? E a aula vai ficar gravada também, tá certo? Grande gaete aqui. Se você quiser, depois você vai poder dar uma olhada nesse vídeo da turma de engenharia de computação, da aula de amanhã, depois no YouTube. Tem fórum, tem Discord, tem e-mail, tem seção de comentário do YouTube, enfim, me achar é fácil. É uma questão muito mais de vocês se resolverem na questão dos horários de vocês, tá certo? Agora, pela caridade, gente, não deixem para resolver isso no último segundo, tá? Se deixarem para o último segundo, a morte assim desse projeto vai ser quase certa. Beleza? Então tá bom, gente. Bons estudos para vocês. Qualquer coisa, mandem notícia. Continuem se cuidando. E aí a gente se vê em breve aí nos fóruns, nas mensagens. E na pior das hipóteses, aí em termos de aulas síncronas, a gente tem pelo menos mais uma quando a gente for conversar sobre microarquitetura. Valeu! Até a próxima. Tchau, tchau.